missão, Jesus é missão, a igreja é missão. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nos encontrando ainda virtualmente através deste vídeo para conversar a respeito de uma etapa importante que toda a igreja está vivendo, que é uma etapa de transição. A transição daquele isolamento rigoroso por causa da pandemia até uma abertura progressiva, como já acontece no comércio, nos restaurantes, nos shoppings, nas escolas. Claro, sem perder a prudência, usando a máscara, uma certa distância, mas retornando. A vacinação dá mais tranquilidade. Já muita gente recebeu a primeira dose, a segunda dose, já se fala de uma terceira dose que vai começar nos próximos dias a ser distribuída. Então, podemos ir reconquistando um pouco de liberdade, porque a vivência da nossa religião ficou muito limitada. Nós não fizemos a peregrinação nestes 2 anos, não pudemos participar sempre da missa de uma maneira direta, presencial, não fizemos a festa dos 10 anos da diocese, mas agora, com prudência, observando os protocolos e as indicações que virão das autoridades da saúde, queremos retomar. E aproveitamos o fato de que outubro é o mês das missões para pensar em conjunto uma grande ação missionária de evangelização que empenha o bispo, os padres, os diáconos, as pessoas consagradas, os leigos, as famílias, os jovens, todos. Nós conversamos longamente com todos os padres, com os vigários forâneos, com o conselho presbiteral, na reunião do clero, e nós concordamos que este mês missionário, que será outubro, deverá ser muito valorizado para visitar casas, para visitas breves, levando um folheto e reconvidando para participar das atividades da igreja, momentos de missa, momentos de oração, momentos de evangelização mesmo. Mas também fazer aquelas missões populares, como era costume de antigamente, para reativar toda a alegria, a beleza da vida cristã. O prazer de ouvir alguém que explica o Evangelho com entusiasmo, com paixão e que nos dá um belo testemunho. O que nós estamos fazendo agora é uma preparação especialmente para leigos de cada comunidade paroquial, para que eles se tornem missionários no mês de outubro. Então reservamos este mês de setembro para uma formação da qual eu participo com alguns momentos como este que estamos fazendo agora e outros também. No mês de outubro, então, todos que receberam uma formação poderão ter mais ânimo e clareza para visitar os moradores de uma rua e deixar um folheto em casa e fazer juntos um momento de oração pela família, ler juntos uma bênção que pedimos a Deus e assim reativar, digamos assim, de uma maneira mais plena o gosto de participar diretamente da vida da igreja. Nós, então, em missão para renovar a experiência da alegria de encontrar o Senhor Jesus, de rezar junto, de cantar juntos, de caminhar junto, a alegria de reencontrar os irmãos da fé. Por quê? Porque sem Ele, sem Jesus Cristo, como uma presença que reconhecemos e que amamos no nosso cotidiano, a vida se perde. Nós sabemos quantas pessoas ficaram com depressão, quantas pessoas vivem na tristeza, só em casa, só assistindo televisão, só se enchendo de comida para vencer um pouco a ansiedade e o medo.
com situações de desequilíbrio sempre mais visíveis, de briga em casa, de confusões. E então é necessário reencontrar a luz de Cristo que venha iluminar a inteligência de cada homem, de cada mulher. Necessitamos da sabedoria do Evangelho para que cada um possa ter uma clareza maior de como agir, de como comportar-se, de como enfrentar um desafio, de como vencer aquele momento de tristeza e dar a volta por cima de toda essa situação. Porque o poder de Deus, o amor de Cristo e a sua misericórdia são infinitamente mais poderosos do que a pandemia, o coronavírus, o isolamento e todas essas coisas que podem ter constituído ao longo destes quase 2 anos um peso quase insuportável para muitas pessoas. Então, esta formação missionária que tem, em primeiro lugar, uma motivação para nós missionários, para que tenhamos mais clareza das razões pelas quais saímos de casa, como sempre nos recomenda o Papa Francisco, de sermos uma igreja em saída. Saímos de casa para visitar famílias, escolhendo uma rua e passando de casa em casa, mas também para renovar a experiência da misericórdia, da beleza por esta presença que vence o mal e vence a morte. E podemos não ficar lá recordando os deveres, assim com o dedo em riste, que deve fazer isto e deve fazer aquilo, mas dando o testemunho de uma beleza que está retornando a tomar conta do nosso coração por causa da Tua presença, Senhor Jesus, e da nossa amizade fraterna, caros irmãos e irmãs no caminho da fé. E o primeiro tema que eu gostaria de tratar com vocês para como esta preparação motivadora do mês missionário é a respeito de Jesus e de sua chegada na nossa realidade terrena. Deus tomou a iniciativa de entrar no horizonte da nossa capacidade de percepção. Ele quis compartilhar nossa humanidade, o afeto de família, o trabalho, a amizade. Então, Deus não nos enviou apenas umas regras para seguir, mas entrou na nossa realidade. Aconteceu como uma criança acontece na vida de um casal. O cristianismo entra na história como acontecimento inesperado da revelação de Deus, da sua presença entre nós, da gratuita iniciativa do Pai. São Lucas começa o Evangelho dizendo que ia compor uma narração dos fatos que aconteceram entre nós, conforme nos transmitiram os que foram testemunhas oculares. Quando falamos de religião, sim, temos regras, sim, temos doutrina, mas antes das regras e das doutrinas temos que recordar e visualizar de novo estes fatos que aconteceram e que são fatos de misericórdia e de potência divina que vence o mal, dos quais nós tomamos conhecimento e temos experiência. E os pastores dizem, vamos a Belém para ver o que aconteceu quando tinha nascido Jesus. E Lucas comenta que conversavam sobre todos estes acontecimentos os discípulos de Emaús. Então o Verbo de Deus se fez carne e estabeleceu sua morada entre nós. Ele habita entre nós. Este é o grande fato que nos interessa e do qual nós queremos rever toda a beleza e comunicar e testemunhar esta beleza também às outras pessoas. O Deus invisível que jamais ninguém viu encarnou-se, assumiu um rosto humano e entrou no nosso horizonte ao alcance dos olhos. Como diz o Evangelho, agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Ao alcance dos ouvidos e da mão, põe aqui teu dedo, fala Jesus a Tomé, e vê as minhas mãos, estende a tua mão e põe-na no meu lado.
E também Jesus voltou-se e perguntou: quem me tocou? E uma senhora que tinha hemorragia tinha tocado na orla do manto dele. E também Jesus voltou-se então e disse: felizes os olhos que veem o que vós vedes. E o que é que nós vemos? Nós vemos os sinais de algo que acontece e podemos dizer: isto é obra de Deus. Aqui está o dedo de Jesus, aquele que tem o poder de vencer o mal e a morte. Uma segunda coisa que eu queria recordar é que Jesus, na realidade, partilha a nossa experiência humana. Quis abraçar a nossa humanidade por inteiro, todas as circunstâncias da nossa realidade, as boas e aquelas que não são tão boas. Nasceu como todos nós nascemos. Alegrou-se com a felicidade de estar no colo da mãe e alimentar-se ao seu peito, como nós também nos alimentamos. Quis compartilhar a alegria de ser acolhido por uma família. Nasceu na pobreza, como muitos de nós nascemos. Quis compartilhar a alegria de estar sempre rodeado de amigos, mas também quis compartilhar a dureza do trabalho, carpinteiro. Quis compartilhar conosco também a experiência de ser traído por uma pessoa íntima como Judas, e de ser condenado injustamente, de ser abandonado por todos, de ser maltratado e humilhado e levado a morrer na cruz. E quando rezamos o credo, nós dizemos: desceu à mansão dos mortos. Quer dizer que desceu até as circunstâncias da vida humana mais baixas, mais dolorosas, humilhantes, para estar ao nosso lado. E quando nós passamos por situações desse tipo, para que tenhamos a certeza de sua presença amorosa. É como se ele me dissesse a mim, a você: não tenha medo, eu já passei por isso, eu estou junto com você nessa circunstância dura que você está enfrentando. Ele nos conhece, conhece o coração de cada um. E depois o credo continua dizendo: ressuscitou e subiu aos céus. O poder divino de vencer o mal e a morte lhe permitiu vencer, ressuscitar, subir, dar a volta por cima de seu sofrimento, saiu vitorioso daquelas circunstâncias dolorosas. E nós que estamos ligados a Ele pelo batismo, unidos a Ele na oração, pela sua potência divina também podemos levantar, subir, ressurgir para uma vida nova. Porque Ele se doa a nós algo desta sua potência divina. A Ele que diz: isto é meu corpo que eu dou, Ele se doa, eu dou a você. Então, a comunhão com Ele nos salva. Ele partilha a nossa realidade humana para que possamos partilhar a sua realidade divina. Mais um passo que podemos dar: o encontro com Ele muda a vida, a salva, a enche de dignidade, de significado, de paixão, de entusiasmo, de utilidade verdadeira. O cristianismo, então, é uma presença humana e divina, Jesus Cristo, que responde ao nosso desejo de felicidade, de realização, de viver com beleza, com utilidade. Não é um tempo jogado fora, a nossa vida não é uma coisa inútil, à toa. Com significado, com a possibilidade de amar e ser amado. E então, a coisa mais fantástica qual é? É que o Verbo de Deus se fez carne, entrou na nossa realidade humana, então nós podemos encontrá-lo. Ele pode ser encontrado. Os evangelhos são um relato maravilhoso destes encontros com Jesus. Lucas, por exemplo, relata que João Batista enviou 2 dos seus discípulos até Jesus para perguntar: é você o enviado de Deus para nos salvar ou devemos esperar outro? E o Evangelho diz: neste momento Jesus curou muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos, e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhe respondeu: ide contar a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz aquele que não fica escandalizado por minha causa. Os que o encontravam ficavam admirados, e todos que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Todos se espantavam das palavras cheias de graça que saía de sua boca. Estou citando trechinhos, versículos do Evangelho. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: que significa isto? Ele dá ordens com autoridade e poder. O espanto, com efeito, se apoderara de Pedro e de todos os que estavam em sua companhia. Jesus falava com sabedoria extraordinária, tinha poder de curar, de expulsar os espíritos do mal, fitava os olhos penetrando até as dobras mais íntimas do coração humano, e as pessoas acompanhavam seus passos, o seguiam para dele aprender a vida, sentiam-se atraídos por ele, fortalecidos, compreendiam melhor seu mundo, seus desafios, suas tarefas, suas confusões. Assim aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus passava na rua, e Zaqueu, que era baixinho, subiu numa árvore. E então ele era conhecido como um pecador, porque tirava bens do povo, era cobrador, e entregava uma parte aos romanos, que eram invasores, e outra parte ficava com ele. Quando Jesus chegou debaixo daquela árvore onde ele estava, levantou os olhos, e nessa troca de olhares é como se Jesus tivesse dito: Zaqueu, eu sei quem tu és, conheço teus pecados, mas você não precisa continuar mergulhado neles. Conheço também o desejo de paz que está no teu coração. Desce daí, porque eu vou jantar na tua casa. E no outro dia Jesus estava no templo e levaram até ele uma mulher surpreendida em adultério. E ali os velhos ficaram com pedras na mão para atirar contra aquela mulher até que morresse. Mas Jesus escrevia na terra com o dedo. Dizem os estudiosos que ele escrevia os pecados daqueles homens. E depois disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Assim, eles deixaram cair aquelas pedras e foram embora. E Jesus perguntou: mulher, ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. O encontro daquela mulher com Jesus foi decisivo. Ela foi salva e mudou de vida. E se tornou seguidora de Jesus. Foi a primeira a ver Jesus ressuscitado e a anunciá-lo aos irmãos. Quero dizer que ninguém está excluído deste abraço de misericórdia para que na vida tenha um novo começo. Isto é importante para mim, é importante para você, é o que nós podemos anunciar como missionários, aquelas pessoas que poderemos visitar durante o mês de outubro. E assim poderíamos continuar. Por exemplo, quando Jesus encontra um paralítico e lhe diz: homem, teus pecados estão perdoados. E aqui os fariseus ficavam dizendo: como é que pode falar isso? Não é somente Deus que pode perdoar os pecados? Justamente, é porque ele, Jesus, é Deus, é o Filho de Deus vindo entre nós. E depois ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados na terra, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No fundo é isto que nós somos chamados a experimentar na nossa vida e a testemunhar para os outros. Esta é a verdadeira beleza da missão. Poder comunicar aos outros algo de grande que aconteceu e está acontecendo conosco por esta presença que nos ama. A última coisa que eu gostaria de dizer é que Jesus não foi uma presença somente lá naquele tempo antigo, é uma presença hoje. Nós que não estávamos lá quando Jesus comandou ao vento e ao mar,
Nós que não estávamos lá para comer o pão e o peixe que ele multiplicou, como podemos encontrá-lo hoje? Jesus nos deixou suas palavras, os evangelhos, mas nos deixou algo que é infinitamente mais do que suas palavras, porque é Ele mesmo que continua como Ele em pessoa, presente na Eucaristia, no sacramento por Ele instituído, presente também no seu corpo, que é a Igreja, na comunhão fraterna que Ele estabelece entre nós. E por quê? Porque, como nos fala São Paulo, nós somos o seu corpo. É Ele que se oferece a nós como alimento para que nós nos tornemos membros do seu corpo, daquele corpo do qual Ele é a cabeça. E nós, eu e você, seus membros. Lembram quando Jesus fala no Evangelho, no capítulo 15 de São João, vocês são os ramos daquela videira que eu sou a videira, Deus o Pai a videira, eu sou a videira, e vocês são os ramos, e nós tomamos a seiva, bebemos, nos alimentamos desta videira e fazemos parte de uma mesma realidade, o corpo de Cristo, sua presença hoje. Ele está presente, sorri, brinca, abraça, serve através dos membros da comunidade, através de mim, através de você, caro irmão, que sois membros do seu corpo, membros daquele corpo do qual Ele é a cabeça. E assim nós podemos dizer, Tu, Senhor, estás aqui, é contigo que eu quero viver e enfrentar estes desafios e carregar esta parte de cruz que me cabe. Assim, dessa maneira, não somente os apóstolos puderam ver, ouvir e tocar o verbo da vida, mas nós também, hoje. E aqui é uma palavra importantíssima, usada muito por São Lucas. Eu quero recordar. Por exemplo, é Jesus que fala, aliás, são os anjos que falam, hoje nasceu para vós um Salvador que é Cristo Senhor. Hoje. E era hoje lá naquela época, mas é hoje para mim, hoje para você. E no seu primeiro encontro público na sinagoga de Nazaré, Jesus, depois de ler o profeta Isaías, afirma, hoje realizou-se esta escritura que acabais de ouvir. E quando encontrou Zaqueu, Jesus lhe disse, desce depressa porque hoje devo ficar na tua casa. E depois, quando Zaqueu disse que ia mudar de vida e devolver o que tinha tirado injustamente daquele povo, disse assim, hoje a salvação entrou nesta casa. E ao bom ladrão, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, veja como no Antigo Testamento, muitas vezes os profetas falam de um tempo futuro. Dias virão em que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Com Jesus, agora é hoje, o tempo da misericórdia. Hoje, o tempo desta potência divina que nos abraça e que nos acolhe. E que nos ajuda a ficarmos de pé, erguermos-nos para poder dar a volta por cima dos desafios e dos problemas que aparecem. E então ele continua presente na igreja que anuncia o Evangelho. Presente através daquelas pessoas que ele envia. E quem é que ele envia? Ele enviou o Papa, com certeza. Ele enviou o Bispo, claro. Ele envia o Padre, a freira, a pessoa consagrada, sim. Mas ele envia agora você, caro irmão leigo, cara irmã leiga, você catequista, você mãe de família, pai de família, enviado exatamente para documentar, testemunhar esta realidade grandiosa que é sua presença. Os efeitos benéficos de sua presença, se nós podemos percebê-lo, por exemplo, nos adolescentes que se ligam a ele e passam ao largo das drogas e de outras situações de risco. Ele é o Salvador, concretamente, sim, sim. E também é por ele que os casais da pastoral familiar, do ECC, de outros movimentos,
das novas comunidades permanecem unidos no amor, acolhem e educam seus filhos, superam desafios e conflitos. É por ele que os doentes recuperam a esperança e enfrentam suas situações com confiança. É pela graça de Jesus Cristo que pessoas dependentes deixam o álcool, deixam as drogas, mudam de vida. Em suma, esta é a graça que é renovada para nós e que nós somos chamados, em nome de Cristo, eu vos convoco e vos chamo para irem como missionários, evangelizadores, para dar este testemunho, para que nós também possamos dizer que é verdade aquela palavra de Jesus quando diz assim: quem me segue terá 100 vezes mais. Quem deixa tudo, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filho, terra, por minha causa ou por causa do Evangelho, sem que recebam 100 vezes mais. Agora, neste tempo, olha aí, no Evangelho de São Marcos, casas, irmãos, irmãs, mãe, filho, terra, e depois também a vida eterna, no século futuro. E então, esta vida que é 100 vezes mais vida, 100 vezes mais carregada de gosto, de alegria, de beleza, de compaixão pelos sofredores, de capacidade, então, de perdoar-se e reconstruir a unidade. É isto que nós necessitamos, desta potência divina que, renovando a nossa vida, nos ajuda a viver de uma maneira mais digna e mais humana, porque um mundo que se construiu sem a Deus e sem esta presença de Jesus Cristo com sua misericórdia está sempre mais desumano, insuportável. Nós podemos dar uma bela contribuição para renovar tudo isto. E te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão.